herdeiros do reino, quem são e como vivem. A primeira parte, o quem são, é o que a gente encontra do capítulo 1 ao 3 da carta de Paulo aos Filipenses. O que é que nós somos em Cristo? Herdeiros de Deus em Cristo, salvos, perdoados, escolhidos, ressuscitados. Nós somos herdeiros de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para o seu povo, para a sua igreja. É o que nós estamos vendo até o capítulo 3. E essa mensagem de hoje é uma transição. É uma transição que nos joga na semana que vem para o capítulo 4, que fala quem nós então, como é que nós devemos viver a partir da certeza de quem nós somos. Quando a gente vive com a certeza de quem nós somos, a nossa vida se torna mais frutífera nas mãos do Senhor. E é interessante que essa parte agora fala que nós somos herdeiros do amor. Repita, eu sou herdeiro do amor. Mais uma vez, eu sou herdeiro do amor. A Bíblia nos ensina aqui, a partir da lição de Paulo, o que é que significa isso. E eu quero que você abra no capítulo 3, verso 14, e acompanhe comigo com muita atenção. Vamos lá? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Ele começa com essa frase, por essa razão. Então ele está explicando alguma coisa que ele disse lá atrás. Vamos chegar lá. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Para que esse poder? Para quê? Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, é a segunda oração, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, aqui ele fala a igreja, com a igreja, compreender o quê? A largura, o que mais? O comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que vai além do conhecimento, excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o quê? Com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Repita comigo essa oração. Espírito Santo, te chamamos hoje de vento de poder. Que o teu vento venha sobre nós, que o teu poder se revele a partir da tua palavra, trazendo vida, salvação, libertação e cura. Amém. Gente, preste atenção. Se você voltar para o 14, Paulo diz assim, por essa razão. Ele começa, mas que razão? Por essa razão, verso 14, por favor, volte para a escritura. Ajoelho-me diante do Pai. Por essa razão eu me ajoelho e oro por vocês. Mas que razão? Eis a grande razão. O apóstolo Paulo, ele começa a falar no capítulo 1, o que é que Deus fez com a gente. Ele diz que nós somos herdeiros. Ele diz que nós fomos alcançados quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele diz que nós recebemos de Deus, sem ter nenhum mérito nosso, a graça da salvação. Ele diz também ali no capítulo 2, pastor René Padilha estava aqui, falando que Deus preparou-nos para realizar boas obras, não para sermos salvos, mas como uma consequência da nossa salvação. E ele sai dizendo que nós somos, imagina, libertos, herdeiros, filhos, salvos. Agora, tudo isso acontece e é voltado para um povo como eu e você, que não merece. Eu quero repisar, isso nunca é muito, repisar uma coisa, nós não merecemos estar aqui.
Nós não merecemos o amor de Deus. Nós todos aqui não merecemos o perdão de Deus. Diga, eu não mereço. Diga, eu não mereço. Se você não merece, então você tem que entender que é algo que você não pode fazer. Nada por isso, a não ser descansar nessa graça. Quando Paulo diz assim, por essa razão eu me ajoelho em oração por vocês, para que vocês sejam fortalecidos com poder dentro de vocês, através do Espírito de Deus, para que vocês entendam o amor dele, a largura, o comprimento, a altura desse amor, a profundidade desse amor. Então Paulo está partindo de um pressuposto. A oração que eu faço por vocês agora é para que tudo isso que vocês não merecem, mas receberam em Cristo, faça sentido na vida de vocês. E se transforme em uma vida que reflete aquilo que vocês receberam sem merecer. Eu me lembro que uma certa vez eu estava lá em Chicago, no tempo que lá estudei, e eu estava com um grupo de pessoas, e eu nunca tinha assistido um jogo de basquete da NBA, da Liga Americana de Basquete. Não sou muito fã do basquete, mas enfim, NBA. Então estava eu em Chicago, e tive a ideia, na realidade, minha universidade era 40 quilômetros do centro de Chicago. Pegamos um carro, eu não tinha ingressos, olhei para o preço, olhei ali o preço regular que se pagaria se eu tivesse comprado antes e tal, assentos de $20, de $30, mas assim, nas pontas, lá em cima e coisa e tal. E eu fui com uma definição, olha, eu não sei quando é que eu vou vir aqui de novo com esse pessoal, eu vou pagar aquilo no máximo que eu possa pagar. Então nós fomos lá e encontramos um ingresso bem mais caro do que o preço regular, mas eu pensei, não, eu preciso comprar isso, porque eu estou aqui, eu andei quase 1h30 no trânsito, e nós vamos assistir esse jogo. Essa sensação de poder pagar por alguma coisa, ou o nosso próprio sistema de troca, que rege as nossas relações, nos deixa com más impressões sobre a vida. Porque nós sempre, no fundo, temos a seguinte consciência: ou eu posso pagar por algo, e se eu não posso pagar por algo, eu não vou ter aquilo que eu preciso pagar, mas não tenho como pagar. Nós trazemos isso para a nossa vida espiritual. E Paulo está falando exatamente disso, dessa graça que agora se desemboca, que se transfere para a compreensão desse amor e para a compreensão desse poder que opera em nós, que nos foi dado por Deus. Mas Paulo está construindo esse argumento em cima de um presente que ninguém tinha condição de comprar. Eu tive como pagar aquele jogo. Mas qual é a lógica na vida espiritual? Se eu sou muito pecador, ou se eu entendo que sou pecador demais, então eu vou ter que pagar muito caro para alcançar o perdão de Deus, ou para ganhar o ingresso na arena da vida eterna. Se eu me acho pouco pecador, eu digo, então eu não tenho que fazer muita coisa, que eu já faço muita coisa, então o preço para eu estar na glória de Deus vai ser muito baixo, ou talvez até zerado, porque eu sou alguém bom suficientemente para estar lá. Eis a questão. Paulo constrói todo o argumento como se dissesse assim: não importa, escute, se você é muito pecador ou se você é pouco pecador, na sua própria percepção, a questão é que para essa arena, ninguém tem pano para as mangas, ninguém tem dinheiro suficiente para bancar esse ingresso. É por isso que Paulo se ajoelha, quando ele diz, tendo em vista que vocês como herdeiros receberam todas essas coisas sem merecer, e que vocês agora compreendem que o amor de Deus não tem nada a ver com o seu merecimento, mas tem a ver com a bondade dele, então chegou a hora de transformar este entendimento intelectual em transformação e mudança de vida. Vou explicar o que ele está querendo dizer aqui. Eu, por exemplo, eu sei o que me faz bem à saúde. Assim como muitas pessoas que estão aqui sabem, por exemplo, Deus é amor, Deus é amor.
Deus é bom, Deus é bom. Deus é verdadeiro, Deus é... Eu sei que ao invés de queijo de manteiga derretido, o que faz bem para a minha saúde é alface, tomate, queijo branco. Todos nós sabemos disso. O problema, gente, é o seguinte. O problema é que a nossa relação com Deus é mais ou menos assim. Nós sabemos que só Ele nos dá paz. Amém? Nós sabemos que Ele é justo. Amém? Nós sabemos que Ele cuida de nós. Amém? Nós sabemos que a vontade dEle é melhor que a nossa. Sim ou não? Sim. Mas nós preferimos o lixo. A oração de Paulo aqui, no final das contas, no final do capítulo 3, escutem, é para que este conhecimento intelectual sobre Deus e o seu amor tome efeito prático. Você não pode apenas crer que Jesus é o pão da vida. Você precisa comer este pão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você e eu não precisamos apenas crer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Temos que ter poder dado por Ele para transformar o que cremos naquilo que nós vivemos. De outra sorte, alguém com diabetes irá morrer sabendo o que deve comer e o que não deve comer, mas continuará comendo o que não deve, sabendo que o que deve é o melhor. Essa é a nossa relação com Deus. Paulo quer transformar essa verdade sobre a graça em comida. É por isso que ele faz duas orações. Presta atenção, a primeira oração, o que é que ele faz? Para os herdeiros do amor de Deus. Ajoelho-me diante do Pai, verso 14. Vamos lá, vamos voltar para a Bíblia. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Aí ele faz a primeira oração. Qual é a primeira oração de joelhos? Vamos ler comigo. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele, Deus, os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Se você perceber o verso 13, lê o verso 13, vê o verso 13, o que diz o verso 13? Portanto, um pouco antes, foi pregado semana passada, portanto, peço-lhes que não, o que, gente? Desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. O que é que a gente aprende aqui, antes de mais nada? Paulo estava atribulado, sim ou não? Paulo estava, segundo o entendimento dos pesquisadores do Novo Testamento, Paulo estava preso. Então veja bem, ele estava preso, portanto atribulado, porque estava preso injustamente. E ele escreve dizendo para eles que não desanimassem com a tribulação dele, porque aquilo era uma glória para eles. Como é que uma tribulação do outro é glória para mim? A tribulação de alguém passa a ser glorioso para mim quando eu aprendo que o mesmo Deus que está sustentando um irmão na sua tribulação haverá de me sustentar na minha também. Amém, gente? É isso que ele quer dizer, não desanimem, porque o mesmo Deus que me sustenta na prisão, haverá de sustentar vocês. Mas para isso, eu oro para que vocês tenham o quê? Para enfrentar isso, vocês tenham poder. E de onde vem o poder para enfrentar a dor? De onde vem o poder para enfrentar as vozes do inferno? De onde vem o poder para experimentarmos a vontade plena de Deus e desejarmos essa vontade quando o nosso ser quer a vontade da nossa carne? É o poder do Espírito Santo. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: eu me ajoelho aqui em oração por vocês,
Em primeiro lugar, para que vocês sejam fortalecidos com poder, por meio de quem? Ele diz, leia aí gente, vamos lá, verso 16, vamos lá. Vamos juntos. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder. Por meio de quem vem esse poder, igreja? Por meio de quem? Por meio do seu Espírito. Então eu vou dizer uma coisa, se eu sou e você é herdeiro do amor de Deus como somos, e Paulo fala sobre isso, podem ter certeza, o mesmo Deus, através da oração da igreja, da sua oração, lhe dará poder para enfrentar a tribulação, lhe dará poder para fazer a vontade de Deus, lhe dará poder para suportar o insuportável, esperar o inesperado, vencer o invencível e alcançar o impossível, pois é o poder do Espírito e não o seu poder que te levará onde Deus quer que você chegue. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém. Paulo está nos ensinando uma coisa maravilhosa aqui, que por meio da oração, uns pelos outros como igreja, a sua oração por você, Deus nos empoderará, Deus nos dará poder para suportar a dor e também para fazer a vontade de Deus, mesmo quando não seja dolorosa. Eu gosto de dizer o seguinte, Deus nos dá poder para vencer a tribulação e nos dá poder para vencer o nosso próprio coração. Tem gente que quer o poder de Deus para vencer tribulação, mas não quer o poder do Espírito para vencer o coração. Eis o meu inimigo. Quer conhecer o inimigo número 1 de Sérgio Queiroz? O coração de Sérgio Queiroz. Esse é o meu inimigo. A Bíblia diz que o coração da gente é o quê? É o quê? Enganoso. Aí eu vou perguntar uma coisa para você, gente. Pecar é como empurrar bêbado numa ladeira. Não precisa de esforço. Fazer a vontade de Deus precisa de esforço. E nós não temos em nós mesmos a capacidade de vencer isso, se não for por esse poder que Paulo está dizendo que ora pela igreja. Precisamos falar mais sobre santidade no nosso meio. Precisamos entender que Cristo venceu na cruz para nos dar a eternidade e toda a sua herança. Mas Ele venceu na cruz para me dar poder de vencer a mim mesmo. E se você não está vencendo a si mesmo, suas manias, seu orgulho, seu individualismo, sua promiscuidade, sua pornografia, sua corrupção, e se você se diz ser herdeiro, diz ser cristão, levanta a sua mão e dá glória a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, você é um diabético que está morrendo, comendo doce, sabendo que não pode fazer isso. Não adianta apenas conhecer a verdade. A plenitude de Deus não lhe encontrará apenas no conhecer a verdade, mas no viver a verdade. Nós precisamos desejar muito mais dele. E para fazer a vontade de Deus em todo tempo, eu preciso do poder do Espírito Santo. Eu vivi sexta-feira, acho que nem era para eu estar aqui. Sexta-feira eu estava em Chicago defendendo o meu doutorado. Viajei na mesma hora, viajei por quase 30 horas para chegar aqui. Cheguei ontem à noite e disse, eu tenho que ir, pelo menos à tarde, dar uma palavra à igreja. E eu estava pensando sobre isso. Quando fazer a vontade de Deus nos traz mais dano e mais esforço do que prazer. Quando você começa a buscar a vontade de Deus, ao nível de que aquilo te dá mais
trabalho, dano, insônia, mas que você entende que aquilo é um caminho que Deus está usando para fazer algo que você não sabe, é que entra exatamente a eficácia do poder do Espírito Santo, te levando por caminhos que às vezes você não quer ir, ou te levando para lugares que você gostaria de desistir. Eu comecei esse programa em 2008, e no começo foi muito prazeroso. Foram 4 anos de idas e vindas, em épocas de férias, de recesso, para cursar e fazer as pesquisas e tudo mais. Quando chegou na hora de escrever, Samara adoeceu, e aí eu suspendi o programa por 2 anos. E confesso a vocês, fui à frente. No início desse ano, eu estava no meu deadline, eu precisava concluir isso até dezembro, de todo jeito, senão eu iria perder o programa. E aí eu disse, eu não preciso desse negócio. Isso não vai dar aumento salarial para mim, isso, eu não me importo, mas o Senhor me colocou para fazer isso, Ele abriu as portas. Eu comecei a olhar lá para trás, o que Ele havia feito para que eu chegasse lá. Feito papagaio velho, tive que aprender inglês com 35 anos de idade. Venci a primeira barreira, e aí eu fiquei percebendo uma coisa. Deus, é o seguinte, eu estou entendendo que o Senhor quer que eu termine esse negócio, eu não sei para quê. Eu coloco na tua mão, se o Senhor disser, Senhor, abre uma portinha para eu entender que eu posso ficar aqui e desistir desse troço. E o Espírito Santo me deu poder para ir à frente. E chegou a hora da prova. Chegou um momento que eu disse, eu não tenho como escrever isso e continuar trabalhando no meu trabalho lá na procuradoria. E aí, eu fiz uma coisa que nunca tinha feito na vida. Passei 3 meses sem receber salário, em uma licença sem vencimentos, para terminar esse troço. E Deus me deu graça para terminar, mas eu fiquei pobre, 3 salários a menos. Tive que mais uma vez consumir a poupança que a gente fazia para os meninos. Mas eu entendi uma coisa. O poder do Espírito nem sempre é para eu fazer o que eu quero. O poder do Espírito é para eu fazer o que eu não pretendo, porque eu sei que o que Deus quer que eu faça é maior, mais bonito, mais especial e dará muito mais fruto do que eu possa perceber ou entender. Então, talvez haja pessoas aqui nesse lugar que estão prontas para desistir, mas eu quero dizer uma coisa, o poder de Deus na tua vida hoje, receba como palavra do Senhor, te dá força para ir além das tuas forças e para ir além das tuas vontades e para, no final, você ser surpreendido com a graça, com o poder, com o amor de Deus por sua vida e o que Ele vai fazer através de tudo isso. Amém, igreja? Paulo está orando aqui para que aquele povo receba poder para enfrentar a tribulação, para não se abalar pela tribulação, para enfrentar o diabo cara a cara, muitas vezes. Mas ele vai mais longe, e aí eu parto para o fim da nossa mensagem, quando ele diz assim, no verso 17. Vamos ler comigo. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, ou seja, nele mesmo, porque ele é amor, quando eu estou alicerçado e arraigado em Jesus, ele diz, no 18, vocês possam juntamente com todos os santos, o que gente? Compreender, aí ele entra em outra temática, compreender o que gente? A largura, o que mais? Vamos fazer assim, ó, comigo, ó. Bota a mão assim, ó. Assim, ó. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Olha o que ele diz assim: vocês possam juntamente com todos os santos, ou seja, a igreja, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento.
para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Escuta, Paulo não só ora por poder, ele ora para que esse poder de Deus nos ajude a entender o amor de Deus. Há amor multifacetado. A forma como Deus nos ama é muitas vezes misteriosa. E Ele às vezes nos ama, nos permitindo que passemos por situações difíceis. Eu não estou querendo dizer que Paulo queria dizer o que eu vou dizer. Mas eu vou usar um exemplo que nos remete ao que Paulo disse. Gostaram? Seguinte. Paulo fala de quantas dimensões do amor de Deus aqui. Escuta, igreja, quantas dimensões ele fala? 4. Largura, comprimento, altura e profundidade. Permitam-me um exemplo que, embora não seja revelado, muito bem pode nos colocar dentro do que Paulo queria dizer. Primeira dimensão do amor. A dimensão óbvia. Tipo assim, você vai para a vigília. Ô Senhor, me dá um varão. Senhor, me dá uma namorada. Senhor, eu não quero cantar no coral dos anjos. Senhor, me acode, Senhor. Aí você abre o olho, aí vira a cabeça para a direita, tem um varão ou uma varoa orando a mesma cor do outro lado, os vossos olhos se engatam. No final vocês perguntam quem é quem, namoram e casam. Aí você diz, é óbvio que Deus me ama. A dimensão óbvia. Agora tem uma segunda dimensão do amor de Deus, que eu chamo de dimensão esquecida. Qual é a dimensão esquecida? É a dimensão, gente, que hoje eu e você podemos estar vivendo. Por exemplo, eu me esqueci hoje e agora estou lembrando de ao acordar dizer, Senhor, louvado seja o teu nome. Porque hoje eu posso tomar decisões sábias. Obrigado porque hoje eu tenho água para beber. Obrigado porque eu tenho uma cama para dormir. E obrigado, Senhor, porque eu tenho um lençol novinho, lisinho e macio para me aquecer nessa noite. Obrigado por essa igreja. Obrigado pelos meus irmãos. É a dimensão esquecida da vida, é onde nossa ingratidão toma corpo. Às vezes o casamento não acaba por uma traição. Às vezes um relacionamento não acaba por uma traição. Acaba quando um ou os dois se esquecem do amor que os levou até ali, das pequenas coisas. Aí vem uma terceira dimensão do amor, que eu acho que é uma das que Paulo está querendo ensinar. A dimensão indesejada. Diga, a dimensão indesejada, diga. Que é quando Deus nos ama permitindo o que eu não desejo. Uma reprovação, a perda de um filho, a perda de uma esposa, a perda de um amigo, a perda da saúde. Quem deseja esse amor? Nós não o desejamos porque nós não conseguimos compreender os seus propósitos. E Paulo estava querendo dizer, não desanima, galera, eu estou preso, mas não desanima. O Senhor está conosco. E eu oro por poder para que vocês possam entender isso, a dor, e entender também que precisam fazer a vontade de Deus. Poder para fazer a vontade de Deus, poder para suportar a dor e a tribulação. Gente, quem quer a dor? Quem quer a perda? Quem quer o dano? Quem quer o desemprego? Quem quer a falta de alguém que a gente ama? Ninguém. O próprio Jesus, quando internalizou todo o nosso pecado,
quando jogou para si e recebeu tudo de mal que havia em toda a humanidade, no Getsemane ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Como se dissesse: isto é por demais indesejado. Mas aí é a questão. Na dimensão indesejada desse amor, Deus nos catapulta, Ele nos lança, Ele nos projeta para a última delas, sobre a qual Paulo fala de maneira muito especial, no último versículo desse texto, quando ele diz, 20, vamos ler 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente, vamos lá, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, vamos repetir de novo, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Sabe o que é que Ele está dizendo para nós? Que como herdeiros do amor, não somos confrontados apenas com a obviedade do amor, com o que é óbvio, pedir e receber na mesma hora, com o que é esquecido, com o que é indesejado. Deus quer nos coroar com uma certeza, é que o amor dele, a despeito do que passamos ou vivemos ou sofremos, sempre será surpreendente, e este amor é infinitamente maior, infinitamente melhor, infinitamente além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Paulo está querendo dizer para a igreja, e eu repito as palavras dele: como herdeiros do amor e herdeiras do amor, o nosso Deus nos ama sem medida. Não há medidas que possam medir aquilo que Ele sente por sua igreja e aquilo que Ele está fazendo por sua igreja. O que Ele está dizendo é que Ele não é apenas capaz, todos nós sabemos que Ele é capaz de fazer o que quiser, mas a Bíblia diz que Ele é muito mais além, infinitamente mais além, que Deus quer nos surpreender com suas dádivas, com suas bênçãos, com o que Ele tem separado para a sua igreja, para uma dimensão que vai além daquilo que um dia passou na tua cabeça, que vai além de uma dimensão que um dia passou no teu coração. O Deus da vida nos abençoa muito mais além, infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele nos ama de uma maneira inimaginável. Aplauda o Senhor mais alto, Ele é digno do nosso louvor, aleluia.